Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a Deus, a Jesus, por estar aqui, aos colegas, amigos, irmãos da casa, que me possibilitam estar aqui de vez em quando, conversando um pouquinho sobre Jesus, seus ensinamentos e tudo aquilo que podemos fazer para a nossa evolução. Então, muito obrigado mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. E é um capítulo muito especial, assim como os outros. Eu sempre falo que é um capítulo muito especial, porque cada capítulo que você lê, que você estuda, que você reflete sobre ele, você sempre aprende algo novo. A gente sempre aprende algo diferente. Por mais que às vezes você leu 2, 3, 4 vezes esse capítulo, quando você o lê novamente, em momentos diferentes, a gente aprende mais um pouquinho sobre alguma coisa e começa a rever também outras, né? Então, podemos falar em a estranha moral de Jesus, né? Quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente percebe isso. Mas o que acontece? Para que entendamos com profundidade, de acordo com os ensinamentos de Jesus, considerando tudo aquilo que ele fez quando esteve fisicamente aqui, e que nós muito bem sabemos que continua fazendo, né? Nós precisamos voltar um pouco no tempo. Lá naquela época, né? Que antecipa, no caso, a própria vinda de Jesus, né, a vinda dele. Os conceitos éticos, né, ainda naquela época, não definidos, não estruturados, cresciam num contexto que nós sabemos muito perverso. A história nos conta isso. Naquela época, havia a predominância do direito da força sobre a força do direito. Né? Escravidão social, política, econômica, de credo, de raça. Né? A família submetida ao patriarcado soberano e às vezes cruel. O interesse girando em torno da posse de bens materiais ou de pessoas. Aí a gente pode pensar, mas e hoje em dia? Ainda existe muito disso. Mas muito menos do que naquela época. Na religião, naquele contexto, nós sabemos que ocorriam transformações importantes, bem acentuadas naquela época. Como, por exemplo, o paganismo, culto a vários deuses, entrava em decadência. O sacrifício humano para aplacar a fúria divina era substituído em Israel pelo sacrifício de animais, transformados em valiosos recursos para a absolvição dos pecados e oferenda de gratidão a Deus. O discernimento e a valorização da criatura já se iniciavam, passando ela a ser vista como imagem e semelhança de Deus, já naquele período, né? Bem antes, no caso, da vinda de Jesus ainda. Mesmo com todos com todo aquele contexto difícil, né? Esse processo, que ainda continua em nossos dias, como bem percebemos, teria que superar todos os impulsos agressivos que constituem a natureza humana, vitimada pela herança animal resultante do processo evolutivo como ser biológico, social e psicológico, ao qual ainda estamos submetidos. É nesse momento em que os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual e coletiva aparecem, que chega Jesus para auxiliar e facilitar a transição da barbárie para a civilização. E observe que eu estou lendo de forma bem compassada esse texto, para que possamos visualizar esse antes até a atualidade, para até a gente chegar à palavra em si e o porquê
desse entendimento errôneo, na maioria dos casos, da moral estranha de Jesus. Né? Pois bem, para enfrentar, no caso, a sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada e também romper com as raízes que ainda prendiam o homem aos sentimentos mais agressivos, ele, Jesus, precisou trazer uma doutrina de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade interna ou externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. É muito claro quando a gente lê no Velho Testamento, por exemplo, muito antes de Cristo e com a vinda de Cristo, como tudo acontecia naquela época. E quando a gente se depara com todos os ensinamentos de Jesus, que todos eles foram por meio de prática, porque as palavras foram escritas depois por outros, e não especificamente por ele, a gente observa que o amor, a ternura, o entendimento, o ensinamento pelo exemplo, sempre sobressaiu. Em nenhum momento nós tivemos com Jesus agressividade, maldade. Muito pelo contrário, ensinamento, direcionamento. Pois bem, então, diante de todo esse contexto, era preciso usar de energia, lá naquela época, e valor moral para enfrentar os desafios que surgiam com a intenção de impedir a marcha para a revolução espiritual que ele trazia, que Jesus trazia. E ele não cedeu em nenhuma das diretrizes que traçou para o cumprimento de sua tarefa. Romper com as estruturas do passado, onde deveria haver supremacia da humildade sobre o orgulho, supremacia do altruísmo sobre o egoísmo, supremacia da compreensão e da bondade sobre a intolerância. Vejam, ensinamentos de Jesus. Direto escutamos, o que eu tenho que fazer? Estudar Jesus, entender Jesus, viver Jesus. Simples assim. A resposta está em Jesus. O que ele faria? Como ele fez naquelas diversas situações? Quantas e quantas são as parábolas que nós temos das práticas de Jesus? E em nenhum momento ele foi rude. Em nenhum momento ele foi mal. Foi? Não foi. E ele sempre ensinou, ele sempre acolheu, ele sempre orientou. Pois bem, essa era, no mínimo, uma nova e estranha moral, por ser diferente de tudo o que existia e por contrariar todas as convicções prevalecentes até então. Vejam, para usarmos os ensinamentos de Jesus como recursos na superação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los, certo? E há diferentes formas de estudar, não é? Infelizmente, para a grande maioria de nós, como bem sabemos, essa doutrina continua a ser estranha porque vem de encontro aos nossos interesses pessoais, na maioria das vezes. Aos nossos desejos e caprichos egoísticos. Não é minha praia, dizem uns. Outros dizem, não tenho paciência para ficar ouvindo ou lendo. É muito comum isso, né? Dizem outros. Justificando a total incapacidade de compreender e muito menos de aceitar os convites que Jesus nos faz para a transformação dos nossos sentimentos, para a libertação dos comportamentos desajustados e doentios. Nós que estamos aqui, porque fomos chamados em diferentes momentos, em que momentos nos fraquejamos por falta de disciplina, o que a gente faz? A gente fecha o ouvido, a gente tampa o ouvido para os chamados de Jesus em nossa vida. E por vezes a gente acaba tomando caminhos não adequados, ou seja, que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus. E Jesus mesmo assim, ele sempre nos dá outra oportunidade. Aqui mesmo,
Eu nem estou mencionando nesse exato momento as diversas encarnações que nós já tivemos, né, e que nós ainda teremos. Nesta vida que nos encontramos mesmo, quantas e quantas vezes Jesus, de diferentes formas, nos deu uma nova oportunidade de recomeço, de fazer diferente, de nos ajudar, de ajudar ao próximo, de praticar o bem, de fazer como ele fazia. E quantas vezes a gente fechou os olhos, tapou os ouvidos por conta de nosso sentimento de egoísmo, por conta das ideologias mundanas. Quantas e quantas vezes nós fizemos isso? Então, observem que é momento de recomeçar. É momento de estudar de novo, de ler de novo, de escutar novamente, de pedir a Deus, Pai, me ajuda a entender, ou entender de novo, para que eu volte para o seu caminho. Porque se eu não estou de acordo com os ensinamentos de Jesus, eu não estou no caminho. O que ele faria? O que ele apoiaria? Eu estou apoiando? Reflitamos. Pois bem, mesmo entre os espíritas, essa incapacidade existe em todos os lugares, em todas as religiões. Muitas vezes compreende-se a necessidade de mudar, mas não possuímos ainda os instrumentos íntimos para enfrentarmos a nossa realidade. E por isso que ainda precisamos dos ensinamentos de Jesus. Por falta de disciplina mesmo. Medo, às vezes. Né? Um dia, comentando com um amigo, com o irmão da casa, eu falei assim, em algumas situações eu me sinto fraco. E ele falou assim, não. Às vezes você pode se sentir indisciplinado. Porque fraco nós não somos. E eu falei assim, olha, é verdade isso, sabe? É verdade. O que a gente na maioria das vezes, é indisciplinado. Porque a partir do momento em que a gente sabe, em que a gente conhece a palavra, o que a gente precisa é exercitar a prática do bem, do amor de Deus. E assim vai. Pois bem, ele, na verdade, nos convida à terapia da renovação espiritual. Ele, Jesus. Quando entendemos esse convite, o convite que Jesus nos faz, perguntamos, Jesus afastará nossas cruzes? Certamente que não. Se fosse assim, todo mundo que segue, né, todos aqueles que seguem ou que já seguiram quando aqui estiveram encarnados, os seus ensinamentos, a sua prática, não sofreriam nada. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa mesma escola, só que em séries diferentes. Então é natural que em cada série a gente faça a prova, né, e expie todas as aulas de acordo com o nosso nível de conhecimento. No caso, o nosso nível de evolução. Isso é muito fato em nossas vidas. Então, mesmo aqueles que estão no caminho, ainda assim, em alguns casos, passam por diferentes situações que a gente pensa, como assim uma pessoa tão boa está passando por isso? No nosso plano reencarnatório está lá escrito tudo direitinho. Né? Aí quando a gente chega do lado de lá, a gente entende. E talvez nós que fizemos essa pergunta, quando chegarmos de lá, se nos for permitido, a gente vai entender melhor ainda. Ou relembrar tudo aquilo que nos foi ensinado no nosso plano reencarnatório. Então, certamente que não. Mas seus ensinamentos transformam-se em instrumentos poderosos para deixá-las mais leves. Contudo, para usarmos os ensinamentos como recursos na superação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los, a fim de compreendê-los e compreendê-los, refletir sobre eles para depois podermos vivenciá-los em plenitude. Colocar em prática. Ir além da palavra proferida, praticando esse bem. Bom, sabemos que Jesus não nos deixou, Ele próprio, nada escrito, e por isso muitas palavras atribuídas a Ele não condizem com a sua forma amorosa de ensinar, como assim o fazia. Por que disso?
Pois bem, aqueles que combatem o cristianismo em geral e o espiritismo, é muito comum, em particular, usam esses argumentos, né, para as suas contestações. Pois bem, vamos lá. É possível esclarecer algumas dessas contradições, tirando algumas dúvidas. Em primeiro lugar, nós precisamos saber se Jesus efetivamente as pronunciou, certo? Estamos entrando no momento de fala, de reflexão sobre o que conhecemos sobre fé raciocinada, que é o que a gente fala muito no contexto do Espiritismo, né? Pois bem, então, teríamos que verificar se efetivamente Jesus as pronunciou, tendo em vista nada ter deixado por escrito. E em caso afirmativo, saber qual era o significado dessas palavras na língua em que se expressava. Palavras e expressões daquela língua naquele contexto. Pois, ao lermos ou estudarmos um texto antigo, não importa qual ele seja, não podemos usar os mesmos significados que hoje. Quando a gente vai estudar, vamos pegar mais próximo da gente. Quando a gente vai estudar latim, por exemplo, a gente se depara com um vocabulário muito reduzido. Eu tive a oportunidade de dar aula de latim 6 anos na universidade. Estrutura da língua, para fazer traduções de textos bíblicos e da área do direito e blá, blá, blá. E às vezes os meus alunos perguntavam assim, professor, como que fala isso em latim? Aí eu explicava para ele, eu falei assim, olha, não tem como a gente pegar um contexto hoje, uma realidade que foi criada recentemente e traduzirmos de acordo com a estrutura da língua de forma adequada na atualidade. Porque nos falta palavras adequadas para expressar o que precisamos. Por quê? A língua, ela se desenvolve de acordo com as necessidades contextuais de uma sociedade. As palavras surgem no dia a dia para nomear aquilo que a gente precisa. Se algo concreto ou abstrato não existe, aquilo não é nomeado. Automaticamente não existe. Então observem, muito antes de Cristo, na época de Cristo, até hoje, imaginem só, lá no hebraico, tradução para hoje, é muito comum que as traduções venham com problemas. Na atualidade, os estudos da área da tradução hoje em dia evidenciam muito isso. Em muitos casos, não há palavras e expressões correspondentes, muito menos equivalentes. E daí o tradutor, que é estudioso daquilo, tem que encontrar uma forma de expressar aquilo mais próximo possível daquele contexto. Em muitos casos não tem como. E do hebraico para as diversas outras línguas não é diferente, daquela época para cá não é diferente. E daí se a gente analisa as atitudes de Jesus com aquelas palavras que foram traduzidas para diversas línguas, do hebraico para várias línguas, a gente se pergunta, será que Jesus falou exatamente isso? Aí é onde entra a fé raciocinada e os estudos nos mostram que não, porque as suas ações não eram assim. E daí vem o Espiritismo, com todos os estudos que realizamos e as mensagens que temos, para nos esclarecer tudo isso. Pois bem, então, retomando aqui, e a gente segue. E em caso afirmativo, saber qual era o significado dessas palavras na língua em que se expressava. Pois, ao lermos ou estudarmos um texto antigo, não importa qual ele seja, não podemos usar os mesmos significados de hoje. No caso específico de Jesus, a língua hebraica não era rica e uma palavra poderia ter mais de um significado. Temos 2 exemplos, no caso, que podem ajudar. No Gênesis, como muitos conhecem, livro do Velho Testamento, as frases que indicam a criação do mundo podiam significar um período qualquer e o período diurno. Com o passar do tempo, a tradição encarregou-se de colocar o mundo físico criado em 6 dias. Outro exemplo pode ser encontrado no Novo Testamento, quando Jesus ensina que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico alcançar o céu. Nesse caso,
O termo que significa camelo também significa cabo. Assim, um erro cometido uma única vez permaneceu até nossos dias. Isso mostra que a tradução de uma língua para outra pode trazer enganos que alteram todo o real significado que se pretende dar ao que se escreve. Aí, aquele nosso irmão que lê aquela partezinha com aquela tradução de forma inadequada, toma aquilo como verdade absoluta, não volta a estudar o contexto em que Jesus vivia, as atitudes de Jesus, e às vezes começa a tomar algumas atitudes que vai contra os próprios ensinamentos de Jesus. Então daí a importância de estudar, de ouvir, de refletir sobre aquilo que se lê. Não é? Então, a ideia, por exemplo, de abandono da família não condiz com a doutrina de Jesus. Ou seja, é a sua negação na realidade. Então nós temos que observar a natureza particular de cada língua, a mudança do significado com o tempo, os erros dos copistas daquela época, por exemplo, em muitos casos analfabetos, que muitos apenas desenhavam o que estava na frente. Qualquer observação que houvesse sido escrita à margem do documento seria por eles copiada, como se fizesse parte do corpo do texto. A tradução literal, que é um problema muito sério até hoje, que muitas vezes altera o significado real. Sabe? A tradução literal de qualquer texto até hoje é um problema muito sério. Porque algumas coisas, algumas realidades não existem de uma sociedade para outra. E se há necessidade de fazer a tradução para essa outra língua, dessa outra sociedade, que tem uma outra cultura, que tem um outro costume, se o tradutor não conseguir sentir a cultura, o conceito de determinada palavra, expressão de determinada realidade, naquela língua, naquela realidade, fica difícil ele trazer uma versão para a língua em que ele está traduzindo. Então é algo muito sério. Por isso é que a gente tem que buscar conhecimentos, ler vários outros textos. Mas eu não leio. Ouvir várias opiniões, refletir sobre aquilo. Né? E assim vai. Pois bem, o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo traz 4 exemplos e que devem ser compreendidos de forma figurada e não tomadas ao pé da letra. O próprio Evangelho explica isso muito bem detalhado para a gente. Primeiro, assim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Isso está lá em Lucas, certo? Observe esse odeia. Imagina isso fora de um contexto dito por Jesus. Não precisa estudar muito para a gente já perceber que não está de acordo com tudo aquilo que ele fazia. Porque ele era amor puro, amor incondicional, que ajudava, que levantava, que curava, que colocava no caminho. E dizia, vá e não faça isso novamente. Com algumas variações. Então vamos lá. Se pensarmos na palavra odiar dentro do significado moderno dessa unidade, a frase não fará sentido, pois aí não encontramos a forma bondosa com que Jesus ensinava, certo? Entretanto, se considerarmos a possibilidade de significar amar menos ou aborrecer, poderemos compreender que houve enganos na interpretação, porque na doutrina amorosa do Cristo não havia espaço para a palavra odiar, como a concebemos hoje. Então observe o tanto que é importante essa reflexão sobre essa palavra. Outro caso, outra passagem que está no Evangelho. Abandonar pai, mãe, esposa, filhos, fazendas para segui-lo. Né? Pois bem, a ideia de abandono da família não condiz com a doutrina de Jesus. Vamos ver lá. É antes a sua negação, como nós já podemos perceber.
Mas se pensarmos que o ensinamento contido nessa passagem é para que aprendamos a colocar o interesse da vida futura acima da vida material, então há concordância com a essência do ensinamento. Fica claro, então, que Jesus pretendeu nos conscientizar de que a vida futura, ou seja, a vida do espírito, é mais importante que a vida na matéria. É interessante notar que existe a necessidade de separação para o progresso. Quem poderia, por exemplo, condenar o filho ou a filha que se separam de seus pais para se casarem, por exemplo? E que dizer dos filhos que deixam suas famílias para defenderem seu país, como muito acontecia, em alguns casos ainda acontece, não é? Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição de número 58, diz, referindo-se a essa passagem, que abandonar é renunciar. É uma renúncia pessoal. Exemplifica dizendo que se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova. E ajuda teus pais. Ou seja, abdique-se de estar aproveitando desse banquete, mas conjunto com eles, mas ajude o seu pai. Ou seja, não deixe de ajudá-los, não deixe de ampará-los, porque cada um tem o seu tempo. Quantos e quantos de nós muitas vezes fomos para uma determinada religião em determinados momentos da nossa vida, e às vezes o nosso pai ou nossa mãe não foi, mas nós fomos e nós não deixamos. Isso acontece muito, não é? Bom, lembra de que ele que renuncia com Jesus não quer dizer abandono, mas expressa devotamento, pois ele próprio, esquecido por muitos, relegado às agonias da negação, sentindo as angústias do amor não amado, não se afastou do convívio dos seus discípulos. Volta e diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Então, olha que interessante. Dando sequência, de acordo com o Evangelho, a respeito, o respeito, no caso, pelos mortos, não deve se prender à matéria, mas se realiza pela lembrança do espírito ausente. Pois bem, nesse caso, lá na passagem que está lá em Lucas, que fala assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos e você vá e anuncie o reino de Deus. Pois bem, difícil imaginar que Jesus censurasse o filho que queria cumprir sua obrigação e piedade filial, não é? Considerando todos os seus ensinamentos. Qual o sentido disso, desse ensinamento? Respeito pelos mortos não pode ficar circunscrito à matéria, entendeu? A verdadeira vida é a vida do espírito livre do corpo físico. O sofrimento pela perda não nos permite perceber que o tempo para o cumprimento da encarnação encerrou-se. Prisioneiros que cumprem pena não é solto. Prisioneiros que não cumprem pena é solto. Fica claro nessa passagem que o respeito pelos mortos não deve se prender à matéria, mas se realiza pela lembrança do espírito ausente. E ainda de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, nós temos assim, não vim trazer a paz, mas a espada. Isso está lá em Lucas e depois em Mateus. Pois bem, qual é o ensinamento nesse caso? Lá no início da fala, da primeira parte que eu fui lendo e comentando, já fica claro isso, né? Então, nesse caso, ele se refere aí ao resultado que adviria do estabelecimento de sua doutrina, que era contrária àquela forma bruta daquela época em que nós, naquela sociedade, precisávamos. Joana de Ângeles também diz-nos que a estranha moral de Jesus veio como uma espada para separar a mentira da verdade, a posse violenta da conquista honrosa. Nos lares
Então, veio para derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio que tanto imperou, do orgulho de clã e de raça, que a espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto, com lutas íntimas pela não aceitação por parte dos entes mais queridos da nova escolha feita. Então, exemplo disso que a gente percebe é Paulo de Tarso, rejeitado pela família e tido como louco pelos antigos companheiros de tribuna. E assim, vários outros exemplos que a gente vê na literatura. Então, a doutrina de Jesus não trouxe mesmo a paz, né? Pois surgiram opositores ferrenhos, ontem e hoje, tais os detentores do poder, os exploradores da credulidade geral, os usurpadores de bens e de recursos, os pesquisadores dos ideais de elevação humana, dentro dos próprios lares, no caso também. Entretanto, os maiores opositores estão no íntimo de cada um de nós. São os mais difíceis, pois é necessária a espada da decisão para superá-los e deles nos libertarmos. É verdade que Jesus separou pais e filhos, cônjuges, irmãos, por fazerem oposição à decisão daqueles que se integraram às transformações morais, mas também os transformou em ponte para tocar outros corações, pelos exemplos que dão ainda hoje. Então, meus irmãos, o que a gente pode concluir com tudo isso? O que a gente pode pensar sobre tudo isso? Sobre esses ensinamentos, sobre as práticas de Jesus, que a nova e estranha moral, no caso aqui discutida, minava as bases do status quo naquele momento, dos poderosos em especial, como ainda hoje acontece, muito e como acontece, né? Quantos de nós ainda vivemos no nosso íntimo aqueles sentimentos? Morto Jesus, morta a ideia. Mas Jesus sabe que a paz virá, que a fraternidade se consolidará através da fé esclarecida. Por isso prometeu e cumpriu, enviando-nos o Consolador, o Espiritismo, para nos ensinar o que ele não pôde fazê-lo antes por causa do nosso pouco entendimento, e para nos lembrar daquilo que já havia nos ensinado e que, por causa do nosso egoísmo e orgulho, esquecemos. Então, observem. Será que esquecemos mesmo? Ou, quando percebemos que não estamos fazendo o que precisamos, a gente fecha os olhos por questões muito particulares desse mundo que nos encontramos ainda, de pouca evolução. Depois que conhecemos a palavra, quando eu falo depois que conhecemos a palavra, o que Jesus deixou para nós, e sabemos o que fazer e como fazer, e fechamos os olhos para e não fazemos, a responsabilidade é maior. Muito maior. Porque quando não sabemos e fazemos algo de errado, eu não vou ser cobrado porque realmente não sabia. Agora, a partir do momento em que eu sei e que eu continuo nesse caminho errado, aí a responsabilidade é maior. Porque daí eu fiz, vamos dizer assim, aquilo que é errado de forma consciente. Então, a cobrança naturalmente é maior. Se eu vejo que determinado contexto também faz mal, não está adequado, o que eu preciso fazer? Não viver aquilo. É fácil? Não é. Depende muito da nossa evolução espiritual, individual, para a gente conseguir, de forma mais fácil ou não,
se desviar de algumas tentações, não é verdade? De algumas ideologias que ainda são muito antigas, quiçá alguns de nós ainda, né, muito antes de Cristo, a gente não sabe, a gente não se lembra na realidade, né? Porque nos é colocado o véu de esquecimento. Porque imagine só se Jesus, em sua infinita bondade e sabedoria, de repente pensasse assim, não vamos colocar o véu de esquecimento em ninguém, não, deixe todo mundo lá para o Brasil, sabendo de tudo de errado que ele fez, antes de Jesus vir. Não, vamos falar assim, quando Jesus estava na terra mesmo, meu Pai, será que nós conseguiríamos viver em paz, como vivemos hoje? Porque em relação a muita coisa que fizemos em vidas pretéritas, hoje a gente vive em paz. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvidas de que mesmo com todas as dificuldades que de repente passemos, nós estamos muito melhores do que algumas vidas pretéritas aí que tivemos. Com certeza. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que em algumas situações a gente percebe na hora que não deveria fazer. E Jesus é tão bom que Ele sempre te apresenta possibilidades. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele sempre está com a gente. Ele sempre fala com a gente de diferentes formas, né? Ele sempre nos auxilia, Ele sempre nos ajuda de diferentes formas. Às vezes, dentro da nossa própria casa, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o filho, um animalzinho que às vezes ele coloca no nosso seio familiar para nos ensinar certas coisas que às vezes a gente não tinha percebido ainda, né? Um colega de trabalho, alguém que simplesmente surge na vida da gente numa fila do supermercado e fala alguma coisa, ou um simples gesto muda completamente, naquele momento, a nossa visão sobre algo. É Jesus, em sua infinita sabedoria, dizendo para a gente, mostrando para a gente, plantando a sementinha do que precisa, do que a gente precisa, para a partir dali, a gente cultivar aquela sementinha e seguirmos firmes. O que fazer? Seguir os ensinamentos de Jesus. Tá, mas como eu vou saber isso? Bom, nós temos a palavra, nós temos o evangelho. Nós temos as diferentes parábolas que naquela época, por conta que a sociedade não era muito evoluída, né? Nós precisávamos muito de linguagens figuradas. Então, por isso nós temos muitas passagens de Jesus, de acordo com os seus ensinamentos, em forma de parábolas, que é uma forma mais figurada, mais acessível, de a maior parte da sociedade entender a mensagem. E observem que em todas as parábolas de Jesus, o ensinamento é o quê? Amor. Prática da caridade. Ponto. O que eu tenho que fazer? Amar mais. Esse amar mais, de acordo com o amor de Deus, que é maravilhoso, independente de qualquer coisa, é isso. Amar mais, fazer o bem. Quando eu falo em praticar a caridade, eu estou exercendo o amor, essa caridade gratuita, sem esperar nada em troca, que às vezes, pela nossa insignificância, a gente quer esperar algum reconhecimento. E quando a gente pensa isso, a gente tem que mandar embora isso. Porque isso ou é nosso, ou é de repente algum irmãozinho que está ali do lado da gente, aproveitando da nossa indisciplina e nos influenciando. E daí a gente reza, ora e pede, Pai, me ajude. Se esse sentimento é meu, eu não quero mais ele. E se é de algum irmão que esteja aqui próximo, encaminha, ajude. Eu não quero mais viver assim. Por quê? Porque Jesus agiu, as suas atitudes eram atitudes de paz, de amor, de ensinamento. Nada de ódio. Nada de divisão do bem. A divisão que ele trouxe para nós era o mal, no sentido de ser exterminado, acabado com o tempo. De acordo com a nossa evolução, de acordo com o período em que nos encontramos, de acordo com os nossos merecimentos. Tanto é que ele
nos dá o livre-arbítrio. Que mesmo nos ensinando, colocando na nossa fichinha lá, ó, você vai para lá amanhã, né, você vai ficar lá tantos dias, vamos colocar dias por anos, né? Cada dia é um ano. Você vai ficar lá 80 dias. Em cada dia, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Aí, em algumas encarnações, algumas coisas a gente consegue, em outras a gente não consegue. Então, observe só. Jesus é muito bom conosco. Então, toda vez que a gente ouvir ou ler alguma coisa que vá contra esse ensinamento benfeitor de Jesus, caridoso de Jesus, é sinal de que eu preciso buscar mais, ler mais, porque não é. Eu tenho um amigo muito querido, que um dia ele sabe que eu sou espírita, né? Ele falou assim, Renato, mas como assim? Como que a pessoa vai conseguir escrever tantos livros em tão pouco tempo? Isso é charlatanismo, que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei assim, olha, não se preocupa com isso não. Se você sentir vontade de ler, leia. Mas como que eu vou saber se é algo sério ou não? Eu falei assim, olha, leia. Se você perceber que tiver qualquer rudimento de maldade, qualquer rudimento, deixa de lado e busca outra leitura. Simples assim. Porque eu sentia que ele tinha curiosidade, ainda tem, mas por ser de uma área em que a produção é muito morosa, demanda de muitas coisas, quando ele via assim, pensava assim, como assim, né? Tantas publicações, tanto isso, tarará, na área do espiritismo, né? Eu falei para ele, não se preocupe por isso não. Eu conversei com ele, expliquei para ele tudo e tal. Aí foi quando ele me perguntou, mas e como eu sei que é, né, confiável ou não? Aí eu falei isso para ele. Leia. Se você perceber que tem qualquer rudimento de maldade que vá contra aquilo que Jesus faria, deixa de lado e segue seu caminho para outras leituras mais salutares. Porque era uma pessoa que conhecia pouco ou quase nada, pelo menos ali naquele momento, sobre a doutrina espírita. E assim seguimos, na realidade, em todas as religiões. Né? Pois bem, Jesus está sempre com a gente e a gente precisa aproveitar que Ele está sempre com a gente, é muito maravilhoso e nos ajuda sempre e sempre orar, né? E eu gosto muito dessa música porque ela é uma oração, que é a oração de São Francisco, que todos vocês conhecem, então fiquei muito à vontade para cantar junto, tá? Se por um acaso eu errar aqui a emoção, eu paro e começo de novo, tá bom? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus escuta muita gente, né? Essa oração ela é tão forte, porque observem que primeiro a gente pede, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Quantas e quantas vezes a gente canta essa música, quantas e quantas vezes a gente pede, né? E num segundo momento, ela fala assim, ó Mestre, fazei-me que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, e assim vai. É difícil isso, né? Considerando o mundo que a gente vive. Porque quando a gente ama, no conceito geral de amor que nós temos, a gente sempre espera um retorno desse amor, não é? Mas observem que o amor de Jesus, o amor de Deus para conosco, vai além disso. Então por isso é que a gente tem que pedir a Deus, para que Ele nos dê a sabedoria necessária para saber amar mais do que ser amado, ajudar mais do que ser ajudado. Não é fácil, não. Por conta do período que nós vivemos ainda, do nosso grau evolutivo, né? Mas nós conseguimos, porque nós temos Jesus, o nosso anjo da guarda, e toda a espiritualidade benfeitora que nos acompanha. Porque Jesus, ele fala assim para a gente. E ao terminar essa música, também em forma de oração, só que é Jesus de fato falando com a gente, eu dou a minha fala por encerrada. Eu sou o que sou, é Jesus falando com a gente. Sou o Deus de amor, amor, sempre e sempre. Estou aqui para te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui para te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso,
teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Vai, meu filho, vai, pois curado está. Vai, meu filho, vai, pois curado está.